Bom, pessoal, resolvi fazer um vídeo um pouquinho mais teórico. Eu vou usar aqui um esboço, né, para mim não me perder. Então não ligue se eu ficar olhando, né, várias vezes para o esboço. Porque assim, a partir do momento que a gente estudou as proporções de qualquer coisa, seja do rosto, da mão, do corpo, a ideia é passar a trabalhar essas proporções em movimentos diferentes, né? Você não vai usar, por exemplo, sempre que você for desenhar um personagem, fazer ele com o rosto de frente ou totalmente de perfil. Você vai ter que achar ângulos que se encaixem com aquilo que você quer passar, né? Às vezes vai sair semi-perfil, às vezes o personagem vai estar olhando para cima, olhando para baixo. Isso vai gerar ângulos intermediários a esses pontos que a gente fez, né? Esses ângulos, digamos, que dá para serem estudados em duas dimensões, né? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre três dimensões. Que o nosso cérebro tem a capacidade de gerar imagens em três dimensões. Isso a gente sabe, né? É óbvio, no nosso pensamento. Quando você imagina alguma imagem, ela já sai em três dimensões. Só que o papel que a gente desenha, ele só tem duas dimensões. Então você precisa burlar o sistema, digamos assim, que você tem, né, ali no papel, que é duas dimensões, para dar a entender para quem está olhando que existe uma terceira dimensão. Então isso depende de quem está desenhando, né? A pessoa que está criando aquele desenho precisa ter isso em mente para conseguir transmitir essa informação para quem vai observar. Porque normalmente quem está observando o desenho que você faz é uma pessoa leiga, ela não vai ficar levando em conta, puxa, aqui era para ser três dimensões. Você vai ter que dar um jeito de fazer com que a pessoa automaticamente já interprete a terceira dimensão sem ela perceber isso. Então, o que são três dimensões, né? O papel que a gente desenha, deixa eu dobrar ele aqui, ficar melhor, menor. Ele tem duas dimensões, né? Ou seja, a largura e a altura. Então a gente pode chamar uma linguagem simples, eu já vou fazer um esqueminha no papel ali, você vai entender melhor. Mas vamos chamar essas três dimensões de dimensões x, y e z. Então aqui a gente tem a dimensão, a largura, a x, e a altura, a z. Mas, não, perdão, a altura é a y. A dimensão z, que seria a profundidade, no papel, na superfície do papel, a gente não tem. Então, nos vídeos à frente, eu vou usar uma linguagem, quando eu quiser que vocês entendam o que eu quero falar com profundidade, para vocês já associarem esse esquema da terceira dimensão aí, eu vou usar essa linguagem do ângulo Z. Agora eu vou passar um esquema no papel ali, para vocês entenderem melhor como que a gente pode visualizar esse esqueminha de três dimensões dentro dessa linguagem que eu falei que eu vou usar daqui para frente nos vídeos. Então, o esquema que eu ia passar para mostrar aí os 3Ds é basicamente isso aqui. Isso aqui é só a nível de explicação, tá? É só para você entender o que eu quis dizer quando eu estava falando aquele monte de coisa sobre 3D. Então a gente vai ter o ângulo X, né? Ângulo X, o ângulo Y, que é a altura. Então X é a largura, a gente vai definir as direções esquerda e direita, digamos assim. O ângulo Y vai dividir cima e baixo, né? A altura. O ângulo Z aqui aparece como uma linha transversal, não sei lá como é que é
não sei, é uma linha inclinada, que seja, me fugiu o nome agora. Só que ela não está nem no ângulo X, nem no ângulo Y. Ela não é uma variação, porque ela está inclinada para o fundo. Então isso aqui está indo para trás e essa parte aqui está vindo na nossa direção. Isso é a terceira dimensão, né? Que é o que dá a profundidade, que seria daí o ângulo Z. Isso é só uma nomenclatura que eu vou usar só para a gente conseguir se identificar. Então quando eu estiver desenhando um personagem, alguma coisa assim, só para vocês entenderem a questão do ângulo Z, né? Por exemplo, minha mão aqui, dá para você observar ela em duas dimensões, a largura e a altura. Se eu erguer o dedo aqui, ó, a minha mão começa ela se aproxima da tela aqui da câmera, né? E essa parte fica mais longe. Como que eu vou definir isso aqui? Eu tenho a largura e tenho a altura. Essa proximidade que ela teve aqui da câmera é o que seria o ângulo Z, né? Esse movimento aqui de ir e vir, né, é trabalhado com o ângulo Z. Então, ângulo X, ângulo Y e o ângulo Z aproxima e afasta. Isso é bem lógico, talvez você já esteja acostumado com isso, mas saber disso é uma coisa. Conseguir aplicar isso no desenho é outra coisa bem diferente. Então é bom a gente ter esse esqueminha bem em mente, para você saber, agora eu vou ter que trabalhar a profundidade, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar a entender que está indo para o fundo do meu desenho, ou está vindo para quem está observando o desenho, sendo que a folha não tem isso, né? Não é como uma escultura que tem 3 dimensões, né? Você vai ter que dar um jeito de, como eu disse no início, burlar esse sistema. Beleza? Mas conforme for passando os exercícios, aí você vai conseguir entender melhor. Quando eu falar em ângulo Z, você vai saber que é isso aqui, a profundidade. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa ideia de 3 dimensões, para quem está iniciando, pode parecer um pouco complicado, um pouco, né, confusa. Se você não entender bem de início, não se preocupe que conforme eu for passando os próximos vídeos com exercício de ângulo de rosto, de movimentos das mãos, até mesmo como depois que a gente passar a movimentar o boneco, de anatomia do corpo e passar a gerar movimentos para ele, a partir do momento que ele gerar um movimento para o boneco, vai entrar esse esquema que eu acabei de explicar das 3 dimensões. Então aí talvez você consiga entender melhor. Então não se preocupe se você não conseguir assimilar bem esse conteúdo. Tendo alguma dúvida, é só mandar algum e-mail, mandar um e-mail, né, para o e-mail que eu sempre deixo aqui nos vídeos, né? Que se tiver algum ponto que eu esqueci de falar, alguma coisa assim mais relevante, eu vou selecionar as dúvidas que estiverem mais frequentes, posso vir a gravar outro vídeo falando sobre esse assunto para preencher essas lacunas aí que eu deixei nesse primeiro vídeo. Obrigado pela atenção aí e bom estudo para você.